em que Deus tem demonstrado a sua graça, a sua presença, e nós estamos aí já na 6ª semana da nossa campanha, alcançando vitória como Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações ao longo dessas 6 semanas. Quantos já ouviram a voz de Deus através dessa campanha, através da palavra ministrada? Quantos? Deixa eu ver. Amém. Que bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida. Creio que hoje também não será diferente. Eu queria, irmãos, antes de ministrar, que você ficasse de pé e que juntos, como igreja, orássemos pela vida do nosso pastor, pela vida do irmão Zé Caldas, do irmão Antônio Queiroz, que estão ali em Recife, para apresentar o projeto do Centro de Avivamento, lá na BR, lá na subestação, que é o nosso centro de avivamento. Eu digo nosso, todos nós. Ele foi até Recife mostrar esse projeto para algumas autoridades, e nós precisamos levantar as nossas mãos, como diz a palavra de Deus, e orar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que Deus abra portas naquele lugar. Então levante sua voz, levante sua mão, vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida do teu filho, a vida dos teus filhos, que estão ali, ó Deus, em Recife, para apresentar esse projeto que nasceu no coração do Senhor para essa cidade. E nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor abrirá portas, que o Senhor vai usar pessoas, que o Senhor vai usar situações, e o teu nome será glorificado. E nós veremos, ó Pai, no centro de avivamento, aquilo que o Senhor já tem falado. Vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Aos que puderem, abra a sua Bíblia. Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Nessa noite, na nossa 6ª semana da campanha, nós temos então o tema: a vitória contra os pensamentos negativos. Nós sabemos que a mente humana é realmente extraordinária. Não poderia ser menos, já que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, não criaria algo menos quando nós falamos da mente humana. A mente humana sempre está pensando. Nós estamos aqui com essa pequena multidão de pessoas, aí em cima também, e a maioria de vocês estão me ouvindo, mas as suas mentes já estão pensando, já estão voando em outros lugares. Porque a mente humana, ela é pensante, ela é ativa. E mesmo quando nós dormimos, ela ainda continua pensando, sintonizando e gerando endorfinas. É interessante dizer que os pensamentos
sejam eles bons ou ruins, são produzidos a todo tempo na nossa mente, ou nós somos atacados a todo tempo. A questão não é os pensamentos, mas como eles governam a nossa vida. Será que os pensamentos que vêm à sua mente, você tem aceitado e eles têm governado a sua vida? Será que os pensamentos que têm chegado até a sua mente são pensamentos que fizeram de você o que você é hoje? Será que são pensamentos que fizeram você chegar na situação em que você está agora e deseja sair o mais depressa possível? Pois bem, nós temos, por exemplo, essa imagem em que ilustra bem a mente humana. Nós temos pensamentos bons a todo tempo, nós temos pensamentos de ter uma família, de ter uma casa, de ter um carro, de fazer viagens. Nós temos também, vem ao nosso entendimento, pensamentos ruins também. Como será o amanhã? Será que eu vou morrer logo? Quantos anos de vida eu tenho? Meu Deus, se eu adoecer, será que eu vou adoecer? Eu vou adoecer, meu filho vai adoecer, minha esposa vai adoecer, estão dizendo que vai ter outro vírus, misericórdia. Pensamentos negativos. E a pergunta que soa outra vez é: que pensamentos têm reinado sobre a sua vida? Quais os pensamentos que têm levado você a refletir? Eu não coloquei aqui, mas eu lembro de uma frase, se não me engano, Platão, que ele diz que o homem é o que pensa. Então, muitas vezes, o que você é hoje é o que você pensou ontem, ou dias atrás, ou meses atrás, ou anos atrás. Então, como vencer? Porque os pensamentos bons, eles vão nos levar para perto de Deus, vão nos fazer ter boas memórias quando acontecer, vão fazer refletir sobre a vida e nos levar mais além. E os pensamentos negativos? Aqueles que nos faz derramar lágrimas, aqueles, muitas vezes complexos, que nós não entendemos, porque muitas vezes nós olhamos, rapaz, fulano fez isso, tu viu a reportagem? O cara foi lá, assaltou o banco, o cara assaltou não sei o quê, o cara fez isso. Olha a corrupção no Brasil. Antes de tudo aquilo acontecer, primeiro chegou na mente. Tudo começa aqui, queridos. Então, por isso, nessa noite, quando nós agora olhamos para o texto que o apóstolo Paulo explana para a igreja de Filipos, ele estava dando o antídoto. O apóstolo Paulo estava dizendo: irmãos, quando vocês forem pensar, ou quando pensamentos vierem à vossa mente, o que deve ficar para vocês é o que for bom, é o que for agradável. Porque senão, vocês serão dominados por esse pensamento. E esse pensamento vai reinar na vida de vocês. E daqui a pouco esse pensamento se tornará realidade. Mas como vencer os maus pensamentos? Como superá-los? Como dominá-los? Como reinar sobre eles? Como ter uma vida em que nós possamos dominar os nossos pensamentos? Porque a todo instante eles vêm à nossa mente, bons e ruins, positivos e negativos. Mas os negativos, nós precisamos vencê-los, nós precisamos repreendê-los. Por isso a palavra de Deus traz para nós algumas lições, e a primeira delas, para que nós possamos vencer o pensamento negativo, nós temos que ter a mente de Cristo.
1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, queridos irmãos, Paulo está falando não apenas de uma linguagem literal. Ele está falando aqui que agora, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vocês agora têm o Espírito Santo. Vocês agora veem como Jesus vê. Vocês agora ouvem Ele. Vocês agora sentem a presença dEle. E por isso agora vocês têm a mente de Cristo. E aquele que tem a mente de Cristo, ele consegue dominar os seus pensamentos. Porque mesmo que a pessoa seja convertida ao Senhor, mesmo que ela tenha uma vida muito bem disciplinada, os pensamentos vêm. Você pensa que não vem? O pensamento de fazer algo mal, e o diabo usa essa flecha para nos levar para longe de Deus, para o pecado, para a destruição. Ninguém está vendo. É a hora. Aquilo que você pensou naquele dia. É a hora, é o momento, ninguém está vendo. É o momento, você vai ter a sensação melhor da vida. Não! Eu repreendo no nome de Jesus. Tenha a mente de Cristo. Se posicione nessa noite e não se deixe levar pelos seus pensamentos. Não se deixe levar pela sua mente. Não se deixe levar pelos desejos do seu coração. Seja dominado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha a mente de Cristo. Ele diz mais, também aos Filipenses, como no início, 2,5, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Nós precisamos pensar como o Senhor. E como é esse pensamento? Aquilo que agrada a Deus. A vontade de Deus. Porque Ele está dizendo para mim, você está pregando para pessoas que não está fazendo a vontade de Deus. Está vivendo uma vida como ela quer, dominada pelos seus próprios pensamentos, dominada pelos seus próprios desejos. Mas se ela me receber hoje como Senhor e Salvador, eu vou reinar na vida dela, eu vou reinar na sua mente, e você nunca mais será a mesma pessoa, porque você será transformada pelo poder salvífico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca mais você será a mesma pessoa. Os pensamentos vão vir, mas a sua mente, o seu coração estará protegido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha a mente de Cristo. É por isso que o pregador americano John Maxwell diz: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Eu repreendo no nome de Jesus, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Eu repreendo no nome de Jesus, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. É assim que Deus está falando nessa noite ao seu coração. É assim que você vai fazer. Eu repreendo no nome de Jesus, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é louvável. Mas em segundo lugar, nessa noite,
Nós precisamos renovar a nossa mente, e diariamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós precisamos entender que se os nossos pensamentos não estiverem conectados com a vontade de Deus, nós não vamos experimentá-la. Nós não vamos vivê-la. Uma coisa é você viver a sua vontade, a sua maneira, conforme você pensou, como eu disse no início. Você é hoje o que você pensou ontem, semana passada, meses atrás, anos atrás. Mas será que o que você hoje é a vontade de Deus? O que você está vivendo hoje é a vontade de Deus para a sua vida? Romanos vai dizer, nós precisamos viver, renovar a nossa mente, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bill Johnson vai dizer, saberemos que nossa mente foi renovada quando o impossível parece lógico. Quando nós olhamos para o sistema do mundo, quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para os ambientes que nós frequentamos, as pessoas olham e dizem em determinada situação, vixe, não tem mais jeito. Não, a família já abandonou, a mulher deixou, já fez as malas, está entregue. É o que o mundo diz. Mas nós não andamos como o mundo. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos diz, não se amoldem, não fiquem no molde do mundo. Vocês não cabem no mundo porque a mente de vocês foi renovada de acordo com a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós cremos na sua palavra. E a sua palavra diz que é possível. E a sua palavra diz que Ele cura. E a sua palavra diz que Ele liberta. E a sua palavra diz que Ele restaura. E a sua palavra diz que Ele transforma. E a sua palavra diz que nós moraremos no céu. E a sua palavra diz que Ele escreve o seu nome no livro da vida. Tenha uma mente renovada. Um dia desses, alguém levantou na rede social dizendo: a Bíblia precisa ser atualizada. É o padrão desse mundo. Eu estava estudando esse sermão hoje, pensando sobre isso, Diácono Everaldo. Como que a Bíblia pode ser atualizada se mais de 2000 anos atrás, aquilo que nós estamos falando hoje, que é um assunto tão atual, se o doutor Yuri estivesse aqui, ele ia confirmar. Tantas pessoas com pensamentos negativos, e a Bíblia já dá a cura. O apóstolo Paulo já escrevia
usado por Deus a cura. Ele já sabia que você ia estar aqui neste culto para ouvir essa palavra e ser curado pelo Senhor dos maus pensamentos, dos pensamentos negativos. Mas eu queria dizer para você que eu não posso apenas dizer que a sua mente será restaurada apenas de forma esporádica, porque para isso acontecer, algo de novo tem que acontecer na sua vida. E essa Bíblia nos diz que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Essa Bíblia diz que nós precisamos mudar de direção. Essa Bíblia diz que nós precisamos mudar o nosso coração. E isso você não consegue sozinho. E isso você não consegue simplesmente vindo a uma igreja. Isso você simplesmente não consegue seguindo uma igreja e fazendo propósito de 7 semanas. Você precisa entregar o seu coração ao Deus Todo-Poderoso. Você precisa render-se perante Ele. Renove sua mente. Em terceiro lugar, nós precisamos santificar a nossa imaginação. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Santifique sua imaginação. Em que você tem pensado? Como está a sua mente? O que você tem alimentado? Porque, como disse no início, o problema não é pensamentos positivos ou negativos, porque eles sempre estarão lá. O problema é alimentarmos esses pensamentos. Antes que alguém cometa um crime, antes que alguém cometa um erro, antes que alguém faça algo infracional, primeiro começa na mente. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus nos instrui e aponta para o nosso coração, dizendo: como está a sua mente? Por onde ela tem andado? O que você tem visto? Porque isso influencia. O que você tem ouvido? Isso influencia. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? O pastor Haber diz: não alimente sua mente com lixo e espere um futuro limpo. Não tem como. Se eu estou alimentando a minha mente com lixo, se eu estou alimentando a minha mente com perversidade, com pornografia, com adultério, se eu estou alimentando a minha mente com coisas enganosas, eu não posso esperar que a minha vida seja uma bênção, eu não posso esperar que a minha vida seja próspera. Eu preciso santificar a minha mente. Você não pode fazer isso sozinho. Eu sei, você já tentou. Eu sei, você já tentou várias vezes. Mas você não tem esse poder. Apenas Jesus pode fazer isso por você. Você já tentou tantas vezes e
para no mesmo lugar. Mas eu queria te dizer nessa noite, que está aqui nesse lugar, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fala e acontece. E Ele está dizendo para você: sou eu teu Deus, o Deus que vou mudar a tua vida, o Deus que vou mudar a tua história, o Deus que vou mudar você. Não importa a sujeira que está na sua mente, eu deixarei branco, mais alvo que a neve. Aleluia. Termino com Billy Graham, que diz: se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação, tentação. Nós não estamos imunes a nenhum desses pontos. Eles sempre vão estar lá. Mas quando nós estamos alimentados, quando nós estamos alimentados, eles não vão nos dominar. Eles não vão nos dominar. Eu falei na primeira reunião, nós precisamos comer essa palavra como alguém que está alguns meses sem comer, algumas semanas sem comer, desesperadamente dizendo: Deus, eu quero a tua palavra. Essa palavra que simplesmente não pode ficar aberta em um centro, em uma mesa, em um home. Não. Ela precisa ser lida. Ela precisa entrar no seu coração. E quando ela entrar no seu coração, tenha certeza, algo novo vai acontecer. Quando essa palavra entra no coração, algo novo acontece, algo novo começa a nascer. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz nascer algo novo nessa noite, fará nascer na sua vida. Fique de pé nessa noite. Você não tem o poder sobre a sua mente. Mas Ele te dará poder. Jesus orando pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, Ele diz: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra quem santifica. É a palavra quem muda. É a palavra quem transforma. E nesta noite, Deus está dizendo para o seu coração: sou eu que vou fazer. Você não tem poder. Você já tentou tantas vezes, mas não conseguiu, porque o poder não está em suas mãos. O poder está nas minhas mãos, diz o Senhor. Eu farei, se assim você abrir o seu coração.